na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. A paz, Senhor. Nós estamos aqui com mais uma programação da Superintendência da Juventude. Nós somos da área de Alvorada, nós vamos nos apresentar agora. Eu sou a Tarciele. Eu sou a Gabriele. Eu sou a Grazi. Depois de muita insistência, a nossa líder da Juventude de Alvorada, a gente conseguiu trazer ela para participar. Sair da minha zona de conforto. Glória a Deus. Irmã Gabriele, qual é o nosso tema dessa programação de hoje? O tema da nossa programação de hoje é fora da zona de conforto. E desde já nós convidamos a todos os irmãos que nos assistem a irem comentando, a irem participando, a dando a sua opinião. Afinal, o que é zona de conforto? O que ela causa na minha vida? Estaremos falando sobre tudo isso ao longo da programação, mas nós gostaríamos de saber a opinião dos irmãos também a respeito do assunto. É bem importante vocês irem compartilhando e nos acompanhando desde o início, porque a gente vai dar a explicação, né? Daí depois, não vai ter como a gente ficar voltando toda hora. Deixe no comentário as suas perguntas e a sua área também, para depois nós estarmos saudando vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos, então, fazer a leitura do nosso tema. Creio que os irmãos viram a arte que foi divulgada. Então, nós vamos estar lendo agora o tema, o versículo base, melhor dizendo, para esse tema que é fora da zona de conforto. Amém? A irmã Graziela?
Amém, irmãos. Então tá lá no livro de Gênesis, capítulo 12, e nós vamos estar lendo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos diversas passagens bíblicas, mas nós escolhemos esse, né, que é o nosso pai da fé, que através de Abraão, a nossa família, todos somos abençoados. E a primeira coisa que nós vemos é a ordem do Senhor a Abraão. E quando nós nos convertemos, Deus ele um dia nos pediu, né, para nós abandonarmos as velhas práticas. E agora eu vou deixar uma pergunta para vocês, né? Será que a gente abandonou mesmo? Será que não tem algo ali que a gente ainda está agarrado? Então, olha, desde agora nós pedimos, se você tiver um testemunho numa zona de conforto que você conseguiu vencer, compartilhe conosco. Nós estamos em 10, correto? Assistência ali. Nós estamos em 10 agora. A gente sempre estipula uma meta. O que tu acha, Gabriele? Quantos vão participar conosco dessa programação? Uns 50. Glória a Deus. Eu creio, Senhor. Creio no Amém, eu creio sim. Então, agora, ó, peço que cada jovem envie para 2. Envia lá no grupo da tua escola, se tu estuda, envia para teus amigos, fala, ó, tu tem que sair da zona de conforto. Porque também a zona de conforto, ela afeta várias áreas da nossa vida. Nós vamos falar sobre isso também, que é a zona de conforto. Só eu vou ficar falando, né? A zona de conforto. Quais áreas que podem ser afetadas? Vou citar uma, porque pediu para os irmãos falarem. Isso. Uma das partes da nossa vida que a zona de conforto pode afetar é a nossa vida profissional, digamos, de emprego, assim, carreira. Como? Por que afeta, irmã? Nós vamos dizer mais à frente, irmã, tu está muito adiantada. Mas pode afetar de diversas maneiras. A irmã Graziela, qual outra área? E essa parte aí da vida profissional é algo que ela tem um impacto muito grande na própria família, né? Porque, querendo ou não, quando a gente fala de vida profissional, a gente está falando de vida financeira. E a gente sabe que a vida financeira ela tem um reflexo muito grande em como a família vai ter uma estrutura, né? E hoje em dia, né, a gente fala aí que está tudo tão caro, né? E o dinheiro mexe com a gente. E o dinheiro, com certeza, é um fator que hoje em dia nos lares é predominante. Os divórcios acontecem em virtude de problemas financeiros, né? Então é um problema bem latente. Nós também temos a área acadêmica, né? A acadêmica daí me fere. Quem é jovem aqui fere, né? A juventude. E será, ou sim, né? No meu caso, que nós estamos vivendo uma zona de conforto na área acadêmica, jovem. E aí? Mas a gente está falando, zona de conforto. E quem sabe quem nos assiste não tem ideia do que seja esse conceito. Mas é que falar em conforto, para quem ouve assim de primeiro momento, parece que é bom, porque conforto é confortável. Regalia, né? Remete a algo bom, a algo prazeroso. Mas, irmã Tassiele, a zona de conforto é algo bom, afinal de contas, ou é algo ruim? É algo enganoso, irmã. Então se torna algo ruim. E a irmã Grazi? É que a zona de conforto é algo que te impede de evoluir. Então, assim, não sei se vocês já conhecem alguém, mas eu conheço muitas pessoas que ficaram naquela, mas eu não fiz por tal motivo, mas fulano fez, e sempre ficou se escondendo atrás de alguma coisa. Então, para mim, a zona de conforto é isso, é se esconder atrás de alguma coisa para justificar o injustificável, né? Que é não conseguir alcançar aquilo que Deus projetou para nós. Vamos dar o conceito, então, né? Que a gente estava esperando para entrar mais pessoas para depois, porque é muito importante nós entendermos o conceito, porque depois nós vamos administrando, né? Falando, então é importante vocês entenderem. Se tu não entendeu, comenta ali, não entendi, me socorre. Porque se tu não entendeu o início, o final vai ser pior. Glória a Deus. Então vamos fazer o seguinte, irmã Tarsila, enquanto os irmãos compartilham com os outros, né, o link da live, nós vamos saudar os que já estão aqui. Amém. E os irmãos que quiserem compartilhar conosco a sua opinião, né, o que ele
crê que seja a zona de conforto, já vai nos enviando, que a gente vai estar lendo também. Só não pode demorar, que senão vai passar. Lembrando que nós disponibilizamos é formulário que se diz? Acho que acredito que seja assim. Então, as perguntas dos irmãos que lançaram lá, nós vamos indo respondendo ao decorrer do assunto. Então, vai ser respondido, não se preocupem. E agradecemos a todos que participaram. Deus abençoe as suas vidas. É de extrema importância. Eu vi que nós estamos com 18 assistindo, mas a gente só tem 4 likes. Dá o teu like ali para que mais vidas sejam alcançadas. Eu vou esperar todos darem o like, tô brincando. Mas dá o teu like e se tu não compartilhou ainda dá tempo, amém? Pode saudar, irmã Gabriela. Bom, vamos começar pelo primeiro irmão que comentou aqui, que é o irmão Genésio Teodoro. Ele é de Balneário Rincão, de Santa Catarina, da área Criciúma. Glória a Deus, irmão Genésio. Deus. A Silvana Holanda, ela é de Fortaleza. Glória a Deus, irmã. Glória a Deus. A irmã Raquel Miranda, acho que esse nome soa familiar para alguns aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, irmã Raquel. A irmã Cali está lá de Portugal. Glória a Deus. A irmã Pamela Farias. Glória a Deus. O irmão Wesley, que está aqui comentando. A irmã Pamela é da Estela Mares. Glória a Deus. O irmão Samuel Silva. O irmão Fabrício Rodrigues, que a gente também conhece. O irmão Everton Melo. A Márcia Santos. A Fernanda. A minha mãe, Ana Carla. E o nosso líder, irmão Tiago. E a irmã Luana também, que eu também conheço. Glória a Deus. Glória a Deus. A alvorada está em peso, glória a Deus. Então, glória a Deus. E lembrando, se a gente olhar ali pro lado, irmãos, é o nosso líder e o irmão Wesley nos dando uma assessoria aqui, tá? Então, qualquer coisa que a gente não souber responder, eles vão. Amém? Amém. Vamos lá, então. O que é zona de conforto? Vou deixar um pouco a Grazi falar, né? Eu vou ler aqui, irmãos, o que é, resumidamente, zona de conforto. É uma série de ações, pensamentos e comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. É uma região onde nenhum indivíduo se sente ameaçado. E daí, Eva Tarcelli, quando a gente começa a pensar naquilo que Deus orientou para Abraão, Abraão sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Só de pensar em receber uma orientação dessa, já é totalmente, já dá um medo. Eu sempre falo, Deus fala para nós, ó, faz tal... um exemplo, né? Deus fala que tu vai viver tal coisa. Mas Deus nem fala para onde tu vai. Eu fico, Deus, porque que vai custar? Mas Deus gosta disso, de nos tirar da zona de conforto. É que é para te exercer tua fé também, né? Exatamente. E foi algo que nós estávamos conversando. Eu já tô dando spoiler, né? Mas... Sempre, né? Eu sempre dou spoiler. Mas para nós vencermos a zona de conforto, Deus tem que nos deixar desconfortável. E foi exatamente o que ele fez com Abraão. Abraão estava lá, tranquilo, e sai da tua terra. Para uma terra, não. Para onde, Deus? Para uma terra que eu vou te mostrar. Tipo... Confia em mim, confia. deixa comigo. Uhum. E isso... para nós conseguimos totalmente vencer a zona do medo, porque é somente vencendo o medo que Abraão conseguiu sair. Isso que as irmãs estão mencionando remete a um versículo que eu fiz leitura hoje, eu só tenho que pegar aqui certinho, porque eu não lembro de cor. Que é aquele que fala que é João 3:8. Vamos abrir. Amém, glória a Deus. Né, sobre sair e não saber nem para onde vai. Eu vou fazendo leitura. Estava no 5, achei que era o 3. Que diz assim... O vento sopra onde quer e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ou seja, ele não sabe para onde vai, para onde vem, e é assim que acontece com a gente. Tipo, Deus só vai direcionando, ele não diz, tu vai pro leste, tu vai pro sul, ele só diz, vai. Anda que eu vou te guiar. Anda que eu vou te levar para um lugar, tu não sabe o fim, E à mas medida tu vai. que tu vai caminhando, ele vai te passando novas orientações. Uhum. E te demonstrando uma outra parte do plano que talvez em alguns momentos atrás da caminhada tu não estivesse pronto para suportar. Exatamente. Né? Eu já tive momentos que Deus ele se apresentou e revelou os projetos dele, que mesmo Deus me conhecendo e sabendo que eu estava pronta para ouvir, eu não me senti preparada para ouvir. Sim. Então, assim, Deus ele me arrancou da zona de conforto de uma forma que tudo que, na verdade, que ele me prometeu,
e que ele escreveu para mim totalmente avesso daquilo que eu sempre desejei para mim. Então, Foi bem desconfortável exatamente, mesmo. é muito desconfortável, porque querendo ou não, a gente tem projetos, né? Eu lendo a palavra aqui, a gente vê Abraão, ele já era um homem, ele não era um jovenzinho, ele já tinha 75 anos. Então, ele já tinha uma família, ele estava ali num território, provavelmente não era pequeno, né? Que a família de Abraão sempre foi uma família abençoada, com servos. E Deus simplesmente chegou e pediu tudo para ele. Tudo aquilo que ele conhecia, Deus pediu para ele. Ó, sai, deixa a família, deixa o teu território, deixa tudo. E vem confiando em mim. Né? Porque ele não sabia que ele ia... Deus faz uma promessa para ele que ele seria uma grande nação. Mas Deus não disse para ele que ele teria um filho na velhice dele, né? De todas as coisas que ele iria passar nesse processo. Até porque se Deus comentasse conosco tudo que a gente passaria no processo, quando ele nos tira da zona de conforto, provavelmente nós não aguentaríamos e fugiríamos da presença do Senhor. Verdade. E Deus nos conhecendo, ele vai revelando aos pouquinhos. Ele vai nos levando, vai nos tirando fora da zona de conforto aos pouquinhos. Conforme a nossa maturidade espiritual Conforme aguenta, a gente né? vai amadurecendo. E para Porque não quem é fácil. ainda não entendeu, em resumo, é que a nossa líder tem umas frases de efeitos sensacionais. Eu tive que anotar. Misericórdia. E ela falou Tenho que... vivido isso. Esse Ela é o problema. falou, zona de conforto é tudo que a carne quer. Resumido, né, gente? O que a carne quer? Ela não quer correr riscos, então eu não quero deixar... Realmente, a carne não quer confiar em Deus. Ela não quer arriscar tudo e deixar... Eu vou deixar toda a minha vida na mão de Deus. A minha carne não quer isso. A minha carne não quer ter que se esforçar, e é algo que nós falamos, porque viver o chamado de Deus em nossas vidas vai exigir um preço, vai exigir um esforço. E minha carne quer isso? Não. Minha carne quer ficar de jejum? Não, a minha Isso carne que eu não ia quer. citar. E a minha carne quer ser obediente, que a gente tem que ser submisso. Não quer. Minha carne não quer. Então, viver na zona de conforto é viver conforme a carne quer. E também é viver os meus desejos. Exatamente. E o que a gente mais percebe, assim, é que quanto mais fora da zona de conforto a gente tá, é um lugar que Deus, ele não deixa a gente voltar. Porque Deus sempre ele vai nos pedir mais. À medida que a gente vai alcançando e Deus vai nos revelando o que ele tem para nossa vida, e sempre tem coisas novas, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, um dia ele vai terminar, ele vai continuar aperfeiçoando. Então, significa que até o dia que nós fomos recolhidos ou a igreja for arrebatada, nós vamos ter que continuar saindo da zona de conforto para Deus trabalhar na nossa vida para a gente chegar no grande objetivo que é a salvação. Então, não é fácil, é um desafio grande. Eu vi que eu ia falar o nosso líder, é tanta mania, mas é o nosso ex-líder, irmão Samuel, ele comentou que a zona de conforto gera frustração, acho que foi isso, né? Acho que é. Zona de conforto nos gera a procrastinação. Eu tô com a frustração na cabeça ainda, ficou Mas tão também, forte né? esse tema. Mas também. Mas também. Mas ele comentou que a zona de conforto nos gera a procrastinação. Mas se nós pararmos para pensar, a zona de conforto ela tá além da procrastinação. Era o que nós estávamos conversando. Porque eu procrastinar eu tenho que encher essa garrafa, mas eu fico aqui mexendo no celular, eu tô procrastinando, eu tô adiando o serviço que eu tenho que fazer. Mas uma hora tu faz. Mas uma hora eu faço, mas eu procrastinei. A zona de conforto me impede de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E não somente em Deus, na vida acadêmica. Porque me impede de conseguir uma faculdade melhor, de conseguir um novo curso, como a irmã Grazi falou, na questão profissional. Mas é que até certo ponto, tu ainda procrastina. Tem pessoas que conseguem ainda, depois de um tempo, por uma misericórdia de Deus, ou um estalo, fazer, mesmo que tenha demorado, né? É. Mas existem outros casos que já não se tornou Se procrastinação, estagnou. anulou completamente o Verdade. plano. Eu acho que isso também está muito vinculado, principalmente na vida acadêmica, ao fato da pessoa sempre ligar achando que para as outras pessoas é mais fácil do que para ela. Né? Então, isso é uma coisa que eu percebo muito, assim. Porque, realmente, irmãos, é muito complexo, assim. A gente, graças a Deus, teve a oportunidade de estudar, de se pós-graduar. E realmente exige muito esforço e muita dedicação. E, às vezes, quando a gente se senta para falar, as pessoas começam a se justificar. Né? Realmente, tem pessoas que não tiveram essa oportunidade. É do jovem fazer isso. Infelizmente, né, tem muitas pessoas que não tiveram essa oportunidade, mas tem pessoas hoje que têm a oportunidade, mas eles falam, mas a cada solução que tu arruma, existe uma desculpa.
Existem 10 problemas. Exatamente. Daí a pessoa, não consigo por tal motivo, e parece que para ele tudo é tão mais difícil, né? Mas, por exemplo, quando tu chega hoje numa universidade, tu senta com mães de família que trabalharam o dia todo, né? Que chegam em casa e tem filho pequeno, tem esposo, no outro dia trabalham. E daí tu começa a ver que para ti estava fácil. Isso né? que a Graça está falando faz eu lembrar de uma situação que aconteceu comigo. Que era tipo assim, eu não tentei faculdade, não tentei nada, e muitas vezes, agora eu reconheço, né? Que era por mera questão de orgulho. Porque 10 pessoas vinham e me perguntavam, eu simplesmente dizia, eu nunca tentei. Mas é que lá no fundo, era um medo de fracassar por causa do orgulho. E aí de poder dizer assim, não que eu fracassei, é porque eu não quis. E tem muitas pessoas que estão na sua zona de conforto justamente por causa do seu orgulho, porque ela não quer tentar e se frustrar. Ela não quer ir lá tentar fazer uma coisa e depois ter que dizer, eu falhei. Por mero orgulho. Daí ela prefere ficar na mesmice, igual acontecia comigo, ficar na mesmice do que dizer, eu tentei e falhei. E isso é um risco que até a gente dá o estalo e, nossa, era orgulho meu. Não era medo, não era falta de oportunidade, era puro orgulho humano e soberba. E é um choque, assim, tipo, nossa, eu sou uma pessoa orgulhosa, que horror. Aí o fato de tu saber, assim, que a cada escolha que tu faz é uma renúncia, né? É como fala, uma escolha é uma renúncia. Então, a partir do momento que tu decide, por exemplo, uma vida acadêmica, vai ter que renunciar ao teu tempo de lazer, ao teu tempo de descanso, o teu tempo de sair, de passear. Então, querendo ou não, entra também naquela questão da guerra contra a carne. Sim. Né? Não no sentido espiritual, mas também no sentido literal de a carne não quer se sacrificar de nenhuma forma. Para te sentar e ler um livro é difícil. Tudo que tem que fazer algum tipo de esforço, de usar o raciocínio, de se concentrar, de largar o celular de mão, né? Que é um vício. Então, isso exige um esforço. Sim. E é interessante a gente parar para analisar que a zona de conforto, meus irmãos, ela não pode afetar só uma área da minha vida. Ela pode afetar todinhas as áreas da vida. É espiritual, é sentimental, incluindo amigos, relacionamentos, é a vida acadêmica, é a vida profissional, é tudo. E tudo isso vai exigir um esforço da nossa parte. Igual a Tarcelli falou ali de fazer um jejum. Eu acho que eu estou indo um pouco mais à frente, mas vou mencionar. Eu posso viver uma vida como cristão mediana e não me esforçar, não jejuar o quanto que Deus exige de mim. Mas eu vou estar numa zona de conforto, às vezes, dentro da igreja. Vou estar numa nunca vida... vai alcançar na plenitude o que Deus tem, né? E aí tu vive aquela pessoa que tá ali por só tá E muitas vezes seguindo. frustrada, porque daí Isso. enxerga os outros se realizarem e a pessoa não consegue se realizar, mas ao mesmo tempo ela usa aquilo como muleta. Né? Eu não consigo, mas é que o fulano tem tal facilidade. O ciclano não sei o quê. A gente sempre... E não olha a renúncia do outro, né? Exatamente. Tem uma passagem que eu gosto bastante, e, se não me engano, está em 2 Coríntios, se não me engano, que fala que se nós pudéssemos justificar a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Porque nós sempre temos uma desculpa. A gente sempre tem algo para conseguir justificar aquilo que nós não fazemos ou aquilo que nós não queremos, né? Ou aquilo que a gente não quer se sacrificar. É impressionante. Então, eu sempre pego essa palavra para mim, assim. A gente não tem justificativa. Somos indesculpáveis. Não tem. Exatamente. Mas outra questão, que essa live serve para nós, né, que estamos falando, e para vocês que estão ouvindo, como um alerta e também para nós conseguirmos nos identificar. Porque dá tempo, tem como sair da zona de conforto. Esse é o bom, né? Esse é o lado positivo, que nós vamos falar mais à frente. Então, se tu já está te identificando, Deus tem te chamado para algo, para exercer algum cargo, para um chamado, e tu tem ficado na tua zona de conforto, daí tu já tem que dar um alertinho ali. Acende a luz vermelha. Já acende a luz vermelha. E sobre isso que a irmã Gabriela estava falando, eu gostaria de ler 2 Samuel 11, e o verso 1. Nós vamos dar alguns exemplos. A gente só pegou exemplo ruim. Eu só quero... Não, tem um exemplo bom. Antes de tu ler a passagem, o nosso pastor Cláudio, da área de Alvorada, da nossa área de Alvorada,
comentou aqui, ó. Para sair da zona de conforto, precisa enfrentar a zona de confronto. E é Forte. Meu muito Deus, verdade. É verdade. E é bem isso. E Deus é especialista em fazer isso, né? Deus ama nos confrontar. Deus ama. Tem uns que eu acho que ele gosta mais. Precisa ser mais, a gente precisa estar mais trabalhadinho. Eu ali, acho ó. que ele tem que dar uma trabalhada mais forte no vaso, daí ele... Uma amassadinha especial. Ele dá uma amassadinha especial. Eu vi, a gente já vai voltar, mas é que se deixar para saudar todos, depois vai ficar muita gente, mas eu vi que a Paola Cruz também está conosco. Deus abençoe. E também vi o Matheus Aguiar de Santa Catarina, Gravataí, Deus abençoe. A Nicole de Viamão, Deus abençoe. Nosso pastor. E é isso, Deus E a abençoe. Aline Vieira. E a Aline Vieira, amém. Ô, Tarso, deixa eu só fazer uma correção aqui. Aquela palavra que eu mencionei para os irmãos está em 1 Coríntios 11, 31, que vai dizer assim, ó. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, não adianta, né? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, porque a gente sempre tem uma desculpa. Em resumo, é isso. A gente sempre tem um motivo para não fazer ou deixar de fazer algo. Mas naquele dia não vai ter desculpa. Eu vi que o nosso irmão Everton comentou algo muito interessante. Ele comentou que se nós não formos sensíveis à voz de Deus, a ouvir Deus, nós podemos entrar em uma zona de conforto, ir ao culto, voltar para casa, achando que estamos salvos. Mas Deus quer mais de nós. E é isso que eu vou falar. Que tem como a gente estar no lugar, mas não estar vivendo o chamado. Tem como eu estar na juventude de igreja, mas não viver o chamado de Deus para minha vida? Tem. E é um risco, né? Vamos ler em 2 Samuel 11, verso 1. Já vou ler para nós tomarmos tempo. Nós estávamos tão nervosos e agora o tempo está correndo. Na época da primavera, eu vou só pedir para... Eu vou pedir para a Gabriela ler, porque eu não gosto da minha versão. Ah, eu tô lendo a segunda. Essa primeira, né? Não, 2 Samuel 2 Samuel 11, 1. 2 Samuel. Ai. É verdade. E sucedeu, depois de o ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. Nós vemos ali, né, destacar que era, na minha versão diz, no tempo em que os reis costumavam sair para a batalha. E Davi, é interessante que Davi, Deus queria que ele estivesse ali. Deus que colocou Davi como rei. Então, Davi, ele estava naquele lugar pela permissão de Deus. Mas ele já não estava vivendo aquilo que Deus queria para ele. Ele estava no lugar, porém... Ele estava num lugar, e esse é o risco. Foi bem que o irmão Everton falou. Nós estamos no lugar, nós estamos nos cultos, nós estamos nas consagrações, mas quantas vezes nós estamos numa zona de conforto? Daí tu pensa, não, mas uma pessoa que está na zona de conforto, irmã Grazi, é só a pessoa que está desviada, a pessoa que está quase parando. Não, somos nós que estamos dentro da igreja, mas nós estamos tão acostumados de estar ali como Davi que, é só mais uma consagração, eu não vou ir. Exemplo, Davi, era só mais uma... Se depois você ler e continuar, já estou começando a pregar. Depois do ler, é quando ele peca. Então, é o risco de nós estarmos num lugar, mas não estarmos vivendo aquilo que Deus tem para nós. Então, a zona de conforto, ela tem isso de Deus te chamar para algo, Deus está te chamando, te convocando para algo, mas também tem de tu estar no lugar onde Deus te colocou. Exercendo o que ele quer. Só que mesmo assim, tu estando naquele lugar, tu não está vivendo aquilo que tu tem que viver. Então, é um risco gigantesco de nós estarmos na juventude, nós estarmos vivendo o chamado de Deus. E muitas vezes, nós podemos estar regendo um coral, a gente pode, enfim, exercendo aquilo que Deus te chamou e pode estar numa zona de conforto. Porque tu já te acostumou com aquilo. Então, tu te acostuma com aquilo e tu não está... uma mera rotina, E tu não está vivendo novidade em Deus. Já está confortável, já estou acostumada. Foi a Roberta que uma vez, a irmã Roberta, que comentou com a gente, irmãos, eu estava há um tempo só regendo o coral, mas eu percebi que eu estava só regendo por reger, já estava, foi o que ela falou, já estava, porque a gente já tinha dado esse estudo na nossa área, e ela disse que isso deu um estalo nela, que ela se lembrou, né, se a Roberta está assistindo, não sei se tu permitiu eu falar o teu mas nome, me perdoa. Ela falou. E ela falou sobre isso, de que às vezes ela falou que se viu que para ela aquilo já era tão comum
que se tornou um hábito. Ela fazia normalmente. Mas aí Deus começou a falar com ela que não era bem assim. E é isso que nós esperamos despertar nos irmãos, assim como tem sido despertado em nós, em algumas áreas, e eu creio que Deus vai despertar em várias outras, de que às vezes a gente acha que está fazendo o que tem que fazer, mas infelizmente Deus quer um além. Tipo, Pedro realmente, ele, né, um exemplo, né? Tava no barco, mas ele podia andar sobre as águas, entende? Sim. E ele tomou um passo. Depois ele caiu, né? Misericórdia. Mas ele foi além, né? Isso, ele foi além, mas... E poderia um ir outro mais. exemplo é da Rainha Esther. É só eu tô falando, irmã Gabriela, pode tomar. É da Rainha Esther, né? A irmã que Isso. falou. Eu comentei da Rainha Esther porque ela saiu, né? Primeiro, os irmãos conhecem a história de Esther, é um livro bem pequeno, os irmãos podem ler depois. E conta ali que ela já era órfã, ela foi criada pelo seu tio, e chegou o momento que o rei queria uma nova esposa. Enfim, aconteceu tudo. Entre todas as virgens do reino, ela foi a escolhida. Primeiro que, até certo ponto, ela já saiu da zona de conforto dela, porque ela saiu da casa dela. Até certo ponto, ela tinha saído da zona de conforto dela, tá? E aí, quando ela foi rainha, chega um momento que o tio dela, acho que... Eu imagino, né? Porque a minha mente, quando eu leio, é bem imaginativa mesmo. Eu imagino o tio dela chegando e falando, olha só, tu acha que Acorda. tu foi escolhida para ficar aqui no bem bom, como uma rainha, mas tudo isso tem um propósito. E aí, mais uma vez, ela teve que sair da zona de conforto dela. E às vezes, irmãos, o que pode acontecer é que tu pensa, poxa, Deus, eu já tô desconfortável, mas Deus vai dizer, mas eu quero que tu fique um pouco mais. Agora que eu Que pensei esse- que essa luta ia terminar, tá só começando. De recém tu deu o primeiro passo. E é isso que acontece. Às vezes, a gente acha que já chegou no máximo, mas Deus tem algo maior para nós. E isso que é interessante nós ressaltarmos, que sair da zona de conforto é algo desconfortável no início, e ao longo da caminhada também vai ser, mas o que tu recebe de Deus, tu vê o plano dele se concretizar na tua vida, não tem preço que pague. Tá sendo ali super desconfortável, mas se tu ficar parado, vai ser mais desconfortável depois. Porque a infelicidade que tu vai ter vai ser 1000 vezes maior do que o desconforto que tu está tendo que enfrentar agora para sair de uma zona de conforto. Sim, algo que a nossa líder falou também, que sair, eu já indo Pode à frente, falar. mas sair da zona de conforto é um processo. Então, também é muito... Agora, uma pergunta. Eu faço umas perguntas assim, ó, sem combinar. É isso. Eu tenho uma pergunta para vocês. Eu posso sair da zona de conforto e eu posso voltar novamente? Sim. Ah, com certeza. Eu acho que a gente faz muito isso, né? Por isso que, querendo ou não, a gente está sempre em guerra. Porque Deus, ele nos coloca, nos chama de volta, né? Eu quero, Gabi, baseado naquilo que estava falando, acho bem relevante. Vou ler rapidinho com os irmãos aqui. Livro de Esther, capítulo 4. E versículo 13 fala assim: Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: Não imaginas no teu íntimo que, porque estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os outros judeus? Porque se de todo te calares neste templo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino. Olha que palavras duras que ele disse para ela. Verdade. Se tu não ajudar o povo judeu, Deus vai mandar o socorro. Isso ele tinha certeza. Mas a tu e a casa do teu pai vão perecer. Então, mesmo ele amando ela, mesmo ele sendo, né, alguém que tinha zelado pela vida dela, teve em determinado momento que ele teve que arrancar ela da zona de conforto. Sim. Porque, querendo ou não, ela estava ali preocupada, mas ela não tinha forças para se movimentar. Ele teve que dar uma sacudida em Esther. Então, quando ela ouviu isso, o socorro vai vir. Tanto, irmãos, que eu amo esse livro de Esther, né? Para mim, ela é uma mulher tão inspiradora, assim. Tanto que, logo à frente, ela fala, se eu tiver que perecer, eu vou perecer. Ela foi por tudo ou nada. Ela se agarrou naquela palavra. Então, assim, eu prefiro morrer fazendo o que Deus me pediu do que ceder e ver a minha família em desgraça, ver tudo, né, em desgraça por causa de uma falta de coragem.
Ela Então, teve fé e ela ousadia, teve coragem, ela foi uma mulher ousada, ela enfrentou mesmo não sabendo o que estava esperando por ela. Porque a situação de Esther era tão complexa, irmãos. Porque olha o que já tinha acontecido com a antecessora dela, né? Olha o que aconteceu com Vashti por uma Hoje eu lendo rebeldia. isso, eu pensei, imagina o coração dela pensando, poxa, a outra rainha Foi desobediente, Foi olha a desobediente. consequência. Então, Imagina querendo eu. ou não, ela estava com o coração dela. Com certeza ela sabia, a Bíblia não fala exatamente qual foi o destino ali de Vashti, né? Fala que ela foi afastada e tudo. Mas ela sabia, Esther sabia onde estava Vashti, qual era o tratamento de Vashti, o que Vashti perdeu, o que ela tinha. Então, para ela foi extremamente complexo sair dessa zona de conforto. Só que muitas vezes Deus faz isso também com a gente. A gente está lá na nossa zona de conforto e Ele vai lá, entra com tudo e nos arranca de lá. Mas interessante, Grazi, também não te cortando, que tu lendo e me vê assim que também é importante a gente ter humildade quando alguém nos repreende, né? Porque o tio dela, alguns falam primo, outros falam tio, enfim. Mas o Mardoqueu, ele falou com ela e ela respondeu ali, se eu tiver que perecer, eu pereço. Mas tem gente que diz, né, o mais glorioso, mas olha só, agora eu sou rainha. Quem tu pensa que tu é? Fala assim comigo, só porque tu me criou. Ela ainda foi humilde para aceitar e reconhecer aquilo, o projeto que era através da vida dela, né? Então é muito importante isso também, né? Ter a humildade, porque às vezes Deus vai nos sacudir e o que nos impede de sair da zona de conforto quando Deus nos chama é o nosso orgulho, é a nossa soberba, né? Não Achar, vou, eu não quero, comigo não. Eu não quero. Isso aí. Eu já fiz algumas orações assim, não, eu não quero. Porque eu... Quem nunca, né? Não foi fácil. Deus, foi me deixa. algumas Eu orações. tô tão confortável. Agora que eu tô confortável, tu vai me tirar, Deus. Ou tipo, não gostei. Não era isso que eu queria, né? Não é fácil, irmão. Lembrando não é que fácil. não é um conforto bom, né, Gabriela? Tá falando. Não. Deus sabe que é. Tô confortável, mas é aquela ilusão, né? É. É uma ilusão. É que quando Deus nos tira de uma zona de conforto, é sempre para nos dar vitória. Em alguma área da nossa vida é para nos dar vitória. O problema é a gente conseguir entender isso e racionalizar uma emoção. Porque quando tu está sofrendo, tu quer parar de sofrer. Quando tu está fazendo algum esforço, pode ver, qualquer coisa que a gente vai fazer que dedique alguma coisa, que a gente cansa, a gente quer imediatamente voltar à sensação de conforto. A nossa mente, o nosso corpo busca por conforto, por segurança, por saber o que nos espera. E quando Deus nos arranca com tudo, mesmo a gente confiando nele, a gente fica que nem esperar, mas eu vou aparecer, mas eu vou morrer. Tipo assim, tá se arrumando pra ir, fez 3 dias de jejum, mas mesmo assim no fundinho lá, pode estar achando, mas eu vou morrer. Né? Mas vai. Mas Isso tem é que ir. importante. Mas é interessante isso que as irmãs estão falando também, que quando Deus nos tira da zona de conforto para a vitória, e aí quando a gente sai e olha para trás, a gente fala, nossa, eu tava pegada naquilo. Mas Nossa, assim, era né? por isso que eu tava lutando com Deus. Aí quando tu vislumbra o que Deus tinha para ti no futuro e tu alcança esse futuro, né? Daí tu fala, nossa, Deus, se eu soubesse, teria saído correndo antes. Teria lutado menos contigo, Senhor. O pior é que a palavra de Deus nos fala, né? Tantas passagens que diz que Deus tem um futuro próspero, a vontade um dele é futuro boa, perfeita, abençoado, agradável, Que ele é bom. que escreveu coisas pra nós, escreveu a nossa vida e a gente não se toca. Essa é a palavra, a gente não se toca e fica resistindo e lutando com Deus. Resistindo lutando. E a história de Esther, tudo que não só ela, mas todo o povo judeu alcançou, foi um cenário de muita prosperidade, algo que eles nem esperavam. Sim. Porque eles destruíram com os inimigos deles e ainda conseguiram aí ficar mais rico ainda. Tanto que até hoje, né? Um dos povos mais ricos que tem são o povo de Israel lá. Sim. Mas o que me leva à zona de conforto? Essa parte é. Eu respondi forte. o orgulho. Às vezes o medo. O cansaço. Na nosso formulário, uma coisa muito forte que é do jovem, né? Foi a rotina. Foi a rotina que nós temos que... Em Salmos, eu anotei o versículo, Salmos 92, eu não vou ler porque tem muita coisa, mas se os irmãos estiverem com a Bíblia, pega a tua Bíblia, né? Pega a tua Bíblia e vai ler. Salmos 92 diz que para Deus nos ensinar a contarmos os nossos dias. E é isso que nós temos que pedir em oração, porque não vai adiantar, até nós mesmos aqui, nós falamos, faz tal coisa. Se nós não buscarmos em Deus uma forma de organizar a nossa vida, a gente não vai conseguir.
É aquilo, né? Se eu não mudar os meus hábitos, os resultados serão os mesmos, né? E também tem a questão que nós não temos que tentar encaixar Deus na nossa rotina, né? Nós temos que encaixar nossa rotina em Deus. A Deus. Acho que esse é o diferencial. Outra coisa que eu gostaria muito de falar é que nos leva para a zona de conforto é o conformismo, que é algo muito forte, que é eu ficar conformada com a situação que eu tô. Um exemplo, né? Eu tô vivendo uma mesmice espiritual, enfim, estou vivendo uma frieza espiritual para os irmãos compreenderem melhor e eu me conformo. Eu tô vivendo, então de boas. Eu vou fazer nada. Eu vou me conformar com aquilo. Ou um exemplo também, eu tô na tua área, tá com alguma dificuldade, e tu vê aquela situação e se conforma com aquilo. E tem uma passagem que eu gosto muito, né, que é das 5 filhas de Zelofeade. E daí, não vou ler, que tem todo o contexto, mas, enfim, antigamente só podia a herança para os homens. E elas vão lá e pedem, olha, só tinha filhas mulher, tá, os irmãos podem ler, só vou citar aqui para os irmãos onde está escrito, mas, em resumo, elas pegam e vão lá até Moisés e conseguem receber a herança. E é algo que Deus tem falado muito comigo, é que a gente tem que começar quebrando o conformismo, que é algo que nos leva nos prende na zona de conforto, né? Nos deixa na zona de conforto. A gente tem que começar a ser o exemplo que a gente quer. Que é algo... Exatamente. É difícil. É difícil. É difícil, mas não vai ter motivo pra gente reclamar. É que é muito mais fácil apontar o dedo, né? Do que a gente pegar pra nós, né? É tão mais difícil. Porque, querendo ou não, na palavra do Senhor sempre precisou apenas de um se posicionar para que Deus mudasse a história de toda uma nação. Então, o que é uma pessoa se posicionar dentro de uma casa, dentro de uma igreja, né, para Deus? Tanto que, olha, citar um exemplo, olha Gideão, que ele se sentia menor, ele sempre falava, mas eu sou pequeno, eu não tenho nada. E Gideão tinha até servos, né? É verdade. Gideão era maior que nós, com certeza. Que nós não temos. As 5 filhas de Zelofeade que eu citei, se os irmãos quiserem ler, creio que já estão com a Bíblia na mão, né? Eu não vou ler porque a gente tem bastante coisa ainda para falar. Mas está em Números 27. Eu anotei versículo 3, mas tem todo o decorrer ali. E é algo muito interessante, porque, sendo sincero, né, jovem? Tem muito jovem me sentindo. Jovem dá desculpa no último. E jovem, não, porque tal coisa. Daí a gente pensa... Vai, mas isso daí foi indireta. O meu Uber atrasou. Não, misericórdia. Eu tô falando isso aqui, os líderes estão aqui, quero ver amanhã o horário da consagração. Amanhã o horário da consagração é 9h30, irmã Tarcelli. Irmã Tarcelli, viu? Eu desejaria muito glorificar o nome do Senhor de ver a irmã entrando lá esse horário. Eu creio no milagre, Senhor. Ó, viu? Deus já tá me confrontando. Glória a Deus. Irmãos, até falando sobre isso, né, Tárcio, abrindo aqui um parênteses, e realmente o jovem, ele arruma cada desculpa. Teve vezes, assim, teve um jovem que eu nunca vou esquecer, uma vez ele disse que ele estava com dor no garrão. Com dor no garrão, eu nunca tinha visto. Essa desculpa, pra mim, ela foi inédita, assim, eu já vi dor em tudo quanto era parte, agora no garrão... Me surpreendeu, assim, essa aí foi Até deu um coração pela criatividade. Não, olha, realmente, dor no garrão, esse aí... Se superou. Ele se superou, ele fez um esforço mesmo. E a gente se conforma com a situação que a gente tá, e esse é um perigo. Então, seja como as filhas de Zelofeade, né? Olha pro teu problema e pensa, não aceito mais isso. E também, se tu tem como, tu tá parado ali, os irmãos estão... cheio de cargo ali, se tu tiver como ajudar a ombrear a casa de Deus e tá vendo, e tu te conforma, só reclama daquilo, ajuda, auxilia e seja uma diferença, né? Seja diferença, com certeza. Só eu tô falando, misericórdia. Na verdade, assim, né, Tarsi, se a gente for pensar, né, se cada um dos irmãos ajudasse um pouquinho, né, hoje a gente vê, a maioria das áreas tem muitos membros, né, mas que são realmente ativos na obra são poucos irmãos. Isso é bíblico, né? A Bíblia já falava sobre isso. Mas cabe a cada um fazer nem que seja um pouquinho para não se tornar tão pesado, né? Para a liderança, para os pastores. O que é assustador, né? Pensar que são... Quantas pessoas na zona podem... de conforto dentro da igreja. Daí, muitas vezes, as pessoas começam a reclamar, né? Daí tu senta com elas, mas isso, mas aquilo. Mas nem aquilo que é
básico, um esforcinho ali. Porque esses dias até a gente estava indo para o trabalho e a gente estava falando sobre isso, de o que é ser servo, né? Servo de Deus, como a gente se intitula, né? Eu sou um servo de Deus. Mas será que a gente está servindo a Deus realmente? É verdade. Como tem que ser servindo a Deus? Porque eu entendo que servir a Deus é fazer tudo aquilo que Ele deixou para nós como propósito, né? Que era visitar os enfermos. É aquilo que tu sempre fala, Grazi, que o servo... A frase que a Grazi sempre fala. Olha, Ele eu falo não tem bastante. escolha. É verdade. Essa aí eu aprendi O servo direitinho. não tem escolha. Servo não tem escolha, irmãos, é verdade. Será que nós estamos sendo servo? Porque, né? É que servo não tem como viver na zona de conforto, né? Exatamente. Ele não Exatamente. para. Ele não para de trabalhar, exatamente. E a Bíblia fala, né? Ainda que a gente tenha feito tudo, a gente vai ser um servo inútil. Porque Ainda ele só que tenha faz o que feito é, tudo. só faz o que é pedido e a gente às vezes não faz nem o que é pedido. Às vezes a gente não faz Senhor. nem o que é pedido, é verdade. Misericórdia. Outra passagem que é muito forte é quando Deus chama Moisés, ele começa a dar desculpas. E algo Eu me vejo muito Moisés, forte, às vezes, muito assim, nessa forte, parte. que nos deixa na zona de conforto, é as desculpas. É o que a gente já falou, né? Mas eu amo aquela passagem, porque Deus, ele não deixa. Não tem como a gente... Eu não sei porque a gente tenta, né? É que Deus conhece a intenção real do coraçãozinho. Sim, mas eu nem sei porque a gente tenta. Porque se tu lê ali como Deus responde, mas eu fico... Meu Deus, Senhor. E é assim com a gente, porque a gente não tem desculpa. É a passagem, né? Não fui eu que fiz a boca. É a dor no garrão, né? É a dor no garrão. Essa aí foi inédita. Essa dor no garrão realmente se superou. E isso não é só nessa parte, né? Daí começa a afetar em todas as áreas da vida da pessoa, né? É aquilo que a gente estava falando. E eu entendo que não tem como a gente dividir. Se uma área da vida não vai bem, ela acaba tendo reflexo em todas as outras áreas da vida. É verdade. Então não tem como uma pessoa que ela não... E isso a gente vê às vezes os reflexos até na igreja. Uma pessoa que ela não se realiza numa coisa na vida dela, ela acaba buscando se realizar em outras, né? Vou dar um exemplo. Tem gente que não se realiza na vida familiar. Não tem uma vida familiar como deveria ser uma pessoa que tem, né, o apoio na família, enfim, tem tudo como Deus ordena. Então, muitas vezes, essas pessoas elas chegam dentro da igreja e elas querem passar de segunda a domingo dentro da igreja, mas não porque elas estão ali para servir o Senhor, mas porque elas estão fugindo de problemas familiares dentro de casa. Então, até isso a gente tem que perceber, porque a zona não dá. Ou é tudo, eu entendo assim, ou todas as áreas da vida elas estão depositadas diante de Deus e tu está fora da zona de conforto, tu está guerreando, tu está buscando o que Deus tem para ti, ou a tua vida está debilitada. E vai refletir em todas as áreas, não tem outro jeito. E o culto, o servir a Deus acaba se tornando uma zona de conforto, porque a pessoa diz, eu não tenho tempo para fazer a tua coisa em casa porque eu estava na igreja. Eu não tenho tempo para estar com meu filho porque eu estava na igreja. Começa e depois, a tornar um escape. E daí depois coloca a culpa em quem? Em Deus. Porque eu vivia na igreja, Deus. Mas E não olha o que lembra aconteceu que com a não... minha família. É. Exatamente. Então, eu acredito que o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida ele é fundamental. Sim. E sair da zona de conforto às vezes, ir para dentro de casa e olhar o que tem lá dentro de casa que está errado e começar a ajustar. Me lembro que faz mais ou menos um mês, mais ou menos, que eu ministrei no culto das crianças e Deus ele me deu uma palavra sobre isso. Sobre os pais que estavam cansados de educar os seus filhos e estavam fechando os olhos porque cansaram de educar. Falou uma, falou duas, falou 1000 vezes. E o que esses pais fazem? Ficam na zona de conforto. Fingem que não estão vendo para não ter que se estressar, para não ter que sair, de repente, do celular, de uma conversa com uma pessoa, para ir lá e falar a milésima vez para uma criança. Só que a orientação da Bíblia é o que é? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E não é fácil para os pais sair dessa zona de conforto, de ligar uma tela e deixar a criança na frente da tela. Porque vai exigir um esforço Vai exigir maior. um esforço. Então, para os pais também sair da zona de conforto é muito difícil. Tudo que for ligado a um esforço é difícil. E porque a gente está falando desse assunto, né? Porque, como a irmã Graça está falando dos pais, que é algo muito importante, né?
E porque vale a pena nós sairmos da zona de conforto. Não sou mãe, né? Eu trabalho com as crianças, as mães até rir, porque eu falo às vezes nossos filhos. É tanta mania, é tanto amor. Mas vale a pena, porque é pensar que o teu esforço vai ter resultado. Vai ter um reflexo e logo ali na frente, porque o tempo passa muito rápido, né? Então, assim, hoje em dia tu tem o quê? De 1 até 4 ou 5 anos aí para formar o caráter de uma criança. É pouquíssimo tempo. Passa muito rápido. E fora disso, depois ainda ir guiando no caminho. Sim. E é algo que passa desapercebido, né, para os pais e também nós. O nosso esforço em Deus, aquilo que Deus está nos pedindo, vai ser para o nosso bem. Vai ser algo que vai ter resultado. O nosso esforço acadêmico vai ser algo que tem resultado. Eu lembro. No momento vai doer, mas depois. E dói. Esse dói. Eu expondo a Grazi, mas eu lembro algo que ela falou que é muito engraçado. Que ela foi fazer faxina e daí ela disse, meu Deus, eu cheguei em casa assim, ó, deu uma lida, eu vi que aquilo não é pra mim. Que aquilo não era pra mim. Exatamente. Se esforçou. Dela se esforçou, né? É só para contextualizar aqui um pouquinho para os irmãos que eu, quando era bem novinha, eu fui um dia fazer uma faxina, né? Porque eu achava assim, eu quero dinheiro, né? Eu sempre soube o que eu queria, e eu queria dinheiro. Só que eu achei que era fácil, eu não pensei que era tão difícil. E daí eu acho que deu já para me incentivar, para me dar aquela ajudinha. Me deu um apartamento enorme para eu limpar. E eu comecei a limpar aquele apartamento, chegou assim na segunda peça, e eu pensei, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim, é melhor eu me agarrar com os livros do que com a vassoura, porque com a vassoura a briga tá feia. E nós, jovens, que temos oportunidade, né? Porque tem gente que não teve, a Exatamente. gente tem que se esforçar. E eu acho que isso até é importante de falar, assim, irmã Tarcelli, que a minha mãe, a vida toda, ela trabalhou como diarista, fazendo limpeza, se esforçou muito. Minha mãe é uma mulher extremamente inteligente. E ela sempre falou para mim, filha, eu só posso dar para vocês a roupa, o calçado e os cadernos. E se rodar, né, no final de ano não vai ganhar roupa, nem calçado, nem caderno pro próximo ano. Então ela já me tirou da zona de conforto já de cara, né? Glória então não a Deus. tinha essa opção. Ou passava de ano, Ou passava. senão não ganhava roupa, não ganhava calçado, não ganhava nada. Se ela ia fazer ou não, eu não sei, mas aquilo ali sempre me motivou. Então, assim, até hoje, né, para a glória e para a honra do Senhor, o Senhor nos permitiu que a gente estudasse, então eu fiz um técnico, uma faculdade, 3 pós-graduação, e eu nunca rodei em uma cadeira. Glória a Deus. Né, porque eu sempre fiquei com aquilo assim, não posso rodar. Ela sempre colocou isso na minha cabeça, tem que estudar. Não pode, vai ficar sem nada. E mesmo quando eu pagava minhas coisas, eu tinha medo, sabe? Sei lá, que ela fosse lá e me arrancasse. Ela me tirou da minha zona de conforto. Porque senão eu pensaria assim, vou rodar, no outro ano eu tô aqui, né, mesma coisa. Não, com ela não tinha isso. Então, querendo ou não, foi uma forma que ela usou, assim, para me motivar. E querendo ou não, te tirar da zona de conforto causa medo. Eu tinha medo. Poxa, imagina, né? Ir pra escola um ano todinho. Não ia ter roupa, não ia ter calçado, não ia ter nada. Escrever na classe. Isso, né, mulher? Ela dizia que eu ia ganhar só pra querer, que não era o teu tempo, né? É aqueles cadernos que eles davam um caderno bem fininho, assim, da prefeitura, que não tinha mola. Sim, é só o grampo. Não era. É isso, só o grampo. E daí aquele caderno lá que ela dizia que ia escrever. Então, assim, irmãos, a gente brinca, né, agora falando, mas é interessante, mas foi uma forma que ela arrumou pra gente não reprovar de ano. Imagina, uma mãe fazendo todo o esforço, né, a gente sempre estudou em escola pública, mas 3 filhos para criar, e roupa, e calçado, e alimentação, numa época muito difícil, mas assim, os 3 não rodaram, os 3 se formaram, mas assim, na base de arrancar da zona de conforto. Mas funcionou. E algo bem interessante que a Grace falou me fez lembrar da passagem de Jonas, né? Porque, saindo um pouquinho do assunto, mas dentro do assunto, muitas vezes, foi até o que eu falei, acho que foi no último sábado, nem lembro, mas enfim, muitas vezes a gente não precisa passar por coisas. Mas para Deus nos tirar da zona de conforto, Ele tem que nos deixar desconfortável. Mas Jonas é um exemplo. Jonas não precisava, gente. E daí, jovem, tá pensando, será que tu precisa passar por dores, passar por dificuldades, por não obedecer a Deus? Será que tu vai ter que passar pela barriga do peixe? Alguns de nós precisamos. Mas tem gente que ainda dá tempo de não passar, Gabriele. Amém. E Jonas, para Deus conseguir tirar ele da zona de conforto, foi o quê? Mandando a tempestade. E agora, tu que ainda não tá dentro da barriga,
do peixe. Dá tempo, corre. Que nós possamos correr, porque Deus, o que Jonas passou foi para o bem de Jonas. E foi para Jonas sair da zona de conforto. E tem áreas que a gente não precisa passar por aquele mal. A gente pode ser sábio, né, e aprender com os outros. E não precisamos passar por aquilo, mas a gente é tão cabeça dura que a gente insiste e sofre por algo que não era necessário. Aí que entra a questão da soberba. Sim. Porque muitas vezes, e eu já passei por muitas coisas na minha vida que eu não precisaria ter passado, porque realmente eu era muito soberba. Eu via as pessoas, mas eu pensava, mas comigo vai ser diferente. É sempre assim, a gente é o A gente alecrim sempre dourado se de acha Deus. o alecrim dourado, é impressionante, né? A gente sempre se acha, a gente acha assim que com a gente não vai acontecer, que vai ser diferente. Eu vou dar um exemplo aí para os irmãos que até é triste, assim, mas acontece muito. São jovens no mundo do crime. Verdade. Tem a todo momento notícia de jovens sendo assassinados, de jovens acontecendo tantas coisas horríveis, mas aqueles jovens, eles ficam cegos. Eles entram naquela vida do crime e começam a se aprofundar naquilo até que tem a sua vida ceifada bem jovem. Mas não sei por que é uma ação diabólica do inimigo na mente deles que eles acham que com eles vai ser diferente. E muitas vezes essa ação diabólica ela está dentro da igreja, também tentando entrar e minar a mente dos jovens. Dizendo, não, contigo vai ser diferente. Vai dar uma passeadinha ali no mundo que não vai dar nada. Tu vai conseguir Depois voltar. tu volta. Isso aí intacto. não vai ter consequência. Só que tudo com Deus tem uma consequência. Quando a gente sai da zona de conforto, Deus, ele realmente a gente passa pelo processo, é doloroso, mas tem a vitória. Mas quando a gente fica na zona de conforto, começa a abrir espaço e começa a deixar a carne fazer aquilo que ela quer, vai ter uma consequência. Porque teve uma semeadura. Sim. Então, vai ter uma colheita. Sim. E é fato, às vezes a gente acha que por não estar fazendo, é melhor não fazer do que tentar e fracassar. Também é uma escolha. E isso, como a Grazi disse, vai ter uma colheita. Então, assim, a gente está ali na juventude, ou nem estar na juventude, que ainda é mais grave, né? E achar que está tudo bem. Não que eu estou defendendo o departamento, mas há um tempo para todas as coisas. Sim. E eu creio que os departamentos foram criados com esse intuito para ajudar, para, né, auxiliar ali. Então, assim, jovem, tu que está na igreja e está desligado, dá tempo de se atinar, né, de acender a luzinha e voltar, porque não fazer as coisas trarão consequências. E isso é uma zona de conforto, mesmo que tu... Às vezes, também, a zona de conforto não é tão confortável. Porque tu pode estar sendo alimentado só de frustrações. Porque tu tá só parado, tua vida não anda para frente e não anda para trás. E tu tá só parado. Isso também é uma zona de conforto. Por quê? Porque tu tá parado e não consegue reagir. Mas é em Deus que nós temos essa força, porque por nós mesmos, eu não conseguiria sair das minhas diversas zonas de conforto, das diversas áreas da minha vida. Assim como eu creio que a Tarciele, a irmã Grazi, existem diversas áreas e Deus vai nos dando essa graça, né? A gente não luta sozinha. Não é Isso também, né? Tô pulando um pouco, mas isso é muito importante a gente ter em mente de que não é na nossa força. O desejo parte de nós, a vontade de sair, mas... Deus te dá a graça, mas exige o teu esforço também. Deus se tornar faz a parte maleável. dele, mas a gente tem que fazer a nossa, né? Algo que tu falou, acho que o exemplo muito bom é Mateus 25, do 14 ao 30, que vai falar... Estão conectados. Que é a parábola dos talentos. Quer ler, Grazi? Posso ler. Amém. Eu vou ler só o... É grande, né? Então eu vou ler só daquele do servo mau. E o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia o que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Então deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Aquele que ganhou apenas 1 talento, irmã Tarciele, ele foi lá e enterrou. Enquanto os outros foram lá e multiplicaram. Mas quando o Senhor ele voltou, qual foi a resposta dele? Servo mau. Imagina o Senhor chegando para nós e falando, Tarciele, serva má. Imagina isso. Em vez de tu chegar perante o Senhor e dizer, vinde a mim. Imagina, amada de meu Pai, imagina chegar e dizer, não, serva má. Nem aquilo que eu te confiei tu não conseguiu fazer.
E é o É que a irmã muito Gabriele triste, falou, irmãos. né? Tu enterrar, vai ter consequência. Ah, eu não vou fazer. Ah, eu ganhei aqui, ó. Eu ganhei esse dom, mas eu vou enterrar esse dom. Não vai ter consequência porque eu não estou exercendo mal e também não estou exercendo bem. Isso aconteceu comigo. Deus já me repreendeu uma vez, né? De algo que ele tinha... Ela se expondo, Ah, glória a Deus. Amém. A gente passa para dar testemunho, né? Amém, é E eu verdade. lembro que Deus às vezes me impulsionava a entregar a profecia para as pessoas e eu não entregava, porque eu ficava, não, eu não vou. E até um dia Deus me pegou e ele falou, e tudo que eu mando tu falar e tu não fala, eu vou requerer de ti. E eu fiquei, Meu Deus. porque eu ficava nesse receio, será que é minha mente, será que não é? E a gente sabe quando é Deus que a gente sente algo diferente, né? E eu ficava aguardando, até que Deus veio e falou pra mim, tudo que eu tenho mandado tu falar e tu não falou, eu vou requerer de ti. Desde então, irmãos, eu entrego tudo. Deus mandou eu falar, não atravessa a rua, eu vou lá e falo, irmão, Deus te falou pra ti não atravessar a rua. Glória a Deus. Não fico, irmã? não, aprendi, glória a Deus. Mas uma Deus tem lição que- a menos da lista, né? Ainda existem outras, mas essa eu aprendi. Mas essa aí não é fácil, porque é Deus nos tirando da nossa zona de conforto. Pra mim é um dos... Porque, querendo ou não, o profeta, ele sofre. O profeta sofre muito mesmo. Porque tu imagina, tu fica naquele conflito entre a carne e o espírito, a carne te dizendo, não é coisa da tua cabeça, e o espírito te impulsionando, vai e faz. E é impressionante, irmãos, eu não sei se a Gabriela tem essa experiência, mas o Espírito Santo, quando ele te manda entregar alguma coisa, ele vem, pelo menos sobre a minha vida, como uma onda. Ele vem e me empurra, daí eu dou aquela segurada. Pra não mim, é. às vezes é mais sutil, às vezes é mais forte. E eu vou Não, comigo é. Eu vou dessa de forte. Deus, se for tu, a Tarcele vai passar e vai bater no Meu meu Deus, braço. ela não E Deus aprendeu disse, na não vida. tem essa. Vai Exatamente. agora e não tem. E eu, Abre a boca e fala. Sai da zona de conforto, irmã Gabriele. eu saí agora, eu tô indo sem Amém, Deus. Sem glória a fazer Deus. 500 provas, Deus for... Wesley Não, vai ler tal palavra. E Aí é Wesley muito- lê a palavra e eu... Não, É. mas é outra coisa a mais, Deus. Dando desculpa. Isso. E era muito engraçado, assim, e aí pra mim é um desafio ainda, mas eu, às vezes, eu queria que eu recebesse uma profecia que era pra eu entregar a profecia. Eu conheci Olha uma o cúmulo profeta do assim. absurdo. Olha o cúmulo do absurdo. E muitas vezes Deus, por misericórdia, fez Fazia. isso comigo. Comigo Eu acho também. que olhou assim e falou, pobre miserável dessa mulher aí, então vou, sabe? Mas é Mas chega um impressionante momento que como Deus, a gente é né? miserável. Não, tem horas que Deus, não, vai lá e abre a boca e fala e deu. E pronto. Exatamente. Tira da zona de conforto mesmo e não volta mais pra lá. Te dá um empurrão, né? Te dá um verdade. empurrão e daí quando tu começa a pensar, mas será que vou, será que falo, será que não falo? Tu já Ele tá só te falando. lembra, tem que falar. Não tem outro jeito. Glória a Deus. Nós vamos falar... Eu vi que nós estamos em quase 50. A Gabriele falou com Glória a tanta Deus. fé. Eu vi. Mas eu vi que agora caiu, né? Misericórdia, o que aconteceu? Vocês não entenderam alguma coisa? Só perguntar. Os irmãos estão com sono, já é 11 horas. Ah, não. Deve ser o isso. jovem no sono. Não, Ah, acho que Não, mas jovem eu não. vou ler os irmãos que ainda permanecem conosco. Ah, Mas, ó, glória tu a que Deus. saiu, volta em nome de Jesus. Sai da zona de conforto, sai das Não, conversas. tá ouvindo zona de conforto e não vai ouvir a live até o final. Não Sai vai? Misericórdia, Misericórdia. Jesus. A irmã Fernanda comentou: Daniel foi tirado da zona de conforto e foi levado para a Babilônia como cativo. Quando o rei quis dar as melhores comidas e bebidas, ele disse não. Daniel disse não para a zona de conforto. E isso se liga com o que a Tarcele falou, né? Da pessoa que está no lugar e não exerce. E agora é o contrário, Daniel. Ele estava... Também era um lugar, mas não era um lugar favorável. Mas foi Deus, né? E Isso, depois de- porque às vezes a gente está no lugar favorável e não faz. E às vezes a gente, como Daniel aqui, está no lugar desfavorável e mesmo assim permanece no propósito que Deus tem. A irmã Rosana Alves disse: paz do Senhor. Tenho que confessar que as irmãs revelaram minha vida toda. Amém. Que Deus esteja Glória a falando Deus. com a irmã, É verdade. que ele revelou a minha também enquanto eu estudava. Eu fiquei, Senhor. E essa live serve de conscientização, né, pra É. nós. Porque tem muitas áreas da nossa vida. É, a irmã Dalva Loreto, de Alvorada, nos saudou. A irmã Roberta, eu falei de ti. Volta um pouquinho que tu vai acompanhar ali o que eu falei de ti, tá? A irmã Samara Pou, glória a Deus. A irmã Aline está dizendo para Deus nos abençoar em nome de Jesus. O irmão Everton Mendes de Viamão, glória a Deus, irmão Everton. E o irmão Matheus Cardoso, da área Osório, Litoral Norte. Glória a Deus, irmão Mateus.
nós já vamos continuar, nós vamos ter um pequeno intervalo. Mas, ó, se descer mais a programação, tu vai ter que mandar todo o link de novo. Que é misericórdia. Mas nós vamos falar ainda sobre... Se tu não identificou ainda... Acho difícil não ter identificado, né? Mas se tu não identificou ainda... como identificar se eu estou na zona de conforto, se tu não identificou ainda uma área da tua vida que está em zona de conforto, nós vamos citar algumas coisas que vão te trazer clareza. Nós vamos falar também... Então, não sai. Nós vamos falar sobre as consequências, que é algo muito forte, né? Nós já falamos um pouco, né? Já falamos... Mas tem mais coisa aí, Gabriele. E para finalizar, nós vamos dar a solução, né? Que é como sair da zona de conforto. Então, irmãos, não saiam, aguardem, ouçam o louvor que vai ser tocado, vai orando enquanto o Senhor abre o meu entendimento para que eu receba as soluções, o Senhor me ajude a pôr em prática. E vão participando, vão comentando enquanto isso também. Também, se tiver alguma dúvida, Pode. comenta ali no chat. Durante a programação, nós já fomos respondendo algumas. Espero que os irmãos tenham entendido. Depois, nós temos algumas para responder ali que estava no formulário. Nós vamos responder também, se tiver alguma dúvida no comentário. Deus abençoe. Glória a Deus.